Eu quero voltar nessa história do Ciro Gomes, né? Porque ontem ele acabou citando o Caiado e o Renan Santos como possibilidade de voto, e ignorando Flávio Bolsonaro. E lá ele está se insurgindo, né, contra o grupo de Lula, contra o grupo lulista, que inclui inclusive o próprio irmão do Ciro Gomes. Eu quero voltar nessa história do Ciro Gomes, né? Porque ontem ele acabou citando o Caiado e o Renan Santos como possibilidade de voto, e ignorando Flávio Bolsonaro, já que o PL vai ter, aí talvez, né, tenha uma aliança com ele no estado. Vamos assistir aí esse trecho. Eu era pré-candidato, se lembra, até um mês ou um mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido do que vai ser o rumo do PSDB. Eu e o Tasso estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito, muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. Também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. Bom, foram nos últimos dias aí que ele deu essa declaração. Para quem está conosco na TV, é o intervalo, mas a gente segue pelo canal UOL. Eu quero ouvir a Carla Araújo a respeito disso. Carlinha, Ciro Gomes sendo Ciro Gomes, né? Aí ele vai no meio dessa polêmica toda. Votaria fácil no Caiado, poderia também ser no Renan, menino novo, tá falando coisa boa e tudo mais. E aí, hein? O que isso significa? Que indicativo é esse? O que Ciro Gomes quer? Traduz Ciro Gomes pra gente. Vai lá, Carla. Nossa, que difícil, Fabiola. Meu primeiro contato com o Ciro Gomes foi ele candidato à presidência em 2002, com um Roda Viva, que ele tinha um programa de governo muito extenso. Mas é muito curioso a gente olhar esses personagens que ele cita, né, Fabiola? Porque é ele discutindo com Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, que rumo eles vão tomar. Então, assim, são personagens da política brasileira que, para decifrar, Fabiola, a gente teria que chamar um monte de especialistas aqui e relembrar muitas e muitas histórias. Agora, o Ciro, de fato, eu acho curioso você chamar a atenção para o personagem, que ele ser o centro de um personagem da crise Michele e Flávio, né? E aí deixar muito claro que, para esse lado, ele não vai retribuir mesmo. Qualquer apoio que venha em uma chapa local, né? Porque daí tem a questão do Ceará, ele ali, a família dele muito forte no Ceará, uma chance ali de voltar ao governo, enfim, tem ali uma composição sendo desenhada, mas o Ciro, ele é uma figura nacional, né? Ele já disputou a presidência, ele é um cara articulado, que consegue debater bem, e aí quando ele coloca o modo sincerão, é isso que ele se coloca quase como um analista político dizendo ali a opinião dele. O problema é que na hora que a gente vai tentar enxergar ele, fazer essa leitura que você coloca, a gente pensa, é o Ciro Gomes no PSDB, o presidente é o Aécio Neves, num contexto de polarização muito forte no Brasil também, em que todos os analistas políticos estão vendo, né, Fabiola, e já discutindo o cenário aqui, quase que é precificado hoje em dia, ainda tem muita eleição para começar, mas a classe política trabalha com o segundo turno praticamente entre Lula e Flávio. Esses outros candidatos, eles vão entrar em composições políticas. Claro, ainda a eleição vai começar, né, não dá para dizer, por exemplo, quando ele fala que ele está prestando atenção no Renan, de fato o Renan é um candidato que tem um potencial de crescimento por desconhecimento, está rodando o Brasil, tem uma linguagem jovem. Esse fim de semana a gente fez uma matéria, Fabio, lá no plantão, Luiz Adorno, sobre uma convenção lá no Rio de Janeiro, que reuniu, assim, 100 jovens, mais ou menos, na faixa dos 20, 30 anos, num esquema open bar, pago, mas para ouvir lá as ideias do Renan, um público jovem ouvindo de política, enfim, acho que a gente está num momento de um cenário político que é muito difícil a gente fazer um perfil dessas figuras. Para que lado vai o PSDB? O Aécio Neves tem uma missão, e ele diz isso, né? Ele tenta reconstruir o partido, ele assume e admite que o partido praticamente quase morreu, né? Como a gente sabe. E ele está aí agora ainda, né, temos que esperar primeiro o rumo do PSDB para ver que lado o Ciro vai. O que eles indicaram é que do lado do Flávio, aparentemente, não sei se estarão, né? Talvez adotarão uma postura mais de independência, aí vamos ver.
Tati, estamos de volta já para quem estava conosco na TV, agora todo mundo junto e misturado. Vamos entender agora aqui pela Tati o que ela acha a respeito dessas declarações do Ciro e esse indicativo que ele faz ao Renan, que sem dúvida nenhuma é um personagem a ser observado nessas eleições, né, ô Tati? A gente vê aí nas pesquisas de intenção de voto que ele se mostra competitivo ali, claro, naquele segundo escalão, mas num segundo turno, num eventual segundo turno com Lula, tá ali, como Caiado, como outros, e até em alguns recortes de idade, ele aparece à frente, né? Como é que você vê aí essa provocação que Ciro Gomes faz? Só uma coisa do Renan, acho que ele vai acabar a eleição com um patamar muito mais elevado do que dos políticos tradicionais ali, né, o terceiro e quarto lugar, falando de Caiado e Zema, e ele vai ter um desempenho importante. Não sei se ele vai conseguir, com sua campanha, eleger muitos parlamentares, que é o que eles querem, né? Ele sabe que não vai para o segundo turno, é muito difícil que vá, né? E agora, no caso do Ciro Gomes, o mais engraçado é assim, só deu prejuízo, né? Só deu prejuízo para o Flávio o apoio ao Ciro Gomes. É engraçado como a família Bolsonaro coloca a disputa pequena contra o PT, por exemplo, precisamos tirar o PT do Ceará, precisamos acabar com o PT no Ceará. Acaba sendo mais importante do que a campanha nacional. Eles colocam essas picuinhas, uma coisa muito comezinha, assim. Para mim é só o que explica ali esse apoio incondicional que eles deram ao Ciro Gomes, sem combinar com o Ciro Gomes o que ele daria em troca, a não ser a candidatura ao Senado, mas que também o candidato podia correr sozinho ali, que não é o palanque do Ciro que vai eleger ou deixar de eleger o candidato ao Senado deles. Então parece aquela coisa de escola, né? Quando a gente é pequeno, que a gente gosta de uma pessoa e aquela pessoa não gosta da gente, né? Bem infantilizada essa situação. Agora a gente continua em São Paulo porque o pré-candidato à presidência da República pela omissão, o Renan Santos, reagiu à declaração do ex-ministro Ciro Gomes sobre a possibilidade de apoiá-lo nas eleições deste ano. Camila Yunes volta com a gente, vai trazer os detalhes. O que ele disse, Camila? Com você. Olha, Márcia, ele disse que se sentiu lisonjeado aí com os elogios que foram feitos por Ciro Gomes, que é candidato ao governo do Ceará. Ciro Gomes deu algumas declarações a um canal local do Ceará, o Cariri News, e ele estava falando sobre essas eleições, né, a nível nacional, com a desistência de Aécio Neves, que é do mesmo partido de Ciro Gomes, o PSDB. Ele estava falando sobre as possibilidades, né, para a votação para presidente da República. E ele disse que votaria tranquilamente em Ronaldo Caiado, que gosta, né, que tem uma afinidade com o Ronaldo Caiado, e acabou citando ali Renan Santos. E nessa declaração, ele disse que Renan Santos parece uma pessoa que, a despeito de jovem, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros, mas que é uma possibilidade. Então, colocando aí Renan Santos como uma possibilidade a essa terceira via. E aí Renan Santos foi até as redes sociais, repostou esse vídeo de Ciro Gomes e disse o seguinte, que se sente lisonjeado e que Ciro Gomes é inteligentíssimo, fica lisonjeado e animado com a declaração. O pré-candidato pelo partido Missão, Renan Santos, ele disse ainda que ele defendeu, né? Mais tarde ele deu algumas declarações por meio da assessoria, e ele disse que não só fica muito contente com essa declaração de Ciro Gomes, mas também defendeu as lideranças comprometidas com um projeto nacional capaz de superar essa polarização, que a gente lembra é algo que Ciro Gomes falou bastante nas eleições anteriores, né? Ele que tentou se sair ali como uma terceira via, agora disputa o executivo do Ceará e que tem demonstrado aí certa familiaridade, tem mostrado aí esse interesse em uma declaração aí e um possível apoio a Renan Santos. Então, a gente vai vendo como tudo isso se desenrola, né, Márcia, no decorrer aí dessas eleições. Como a gente sempre fala, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte.
Obrigada, Camila, pelas suas informações. Eu vou chamar o Mário Vitor Rodrigues para a gente comentar esse tema. Lembrando que aquela situação toda lá da briga da Michelle com o Flávio foi por conta do apoio ao Ciro. E o Ciro agora diz que vai votar ou no Renan ou no Caiado. Isso foi um tapa na cara do PL, né? Foi. E ainda tem aquela situação de que o Romeu Zema queria a Michelle como vice. Isso. Gente. Na verdade, o pessoal da direita não está muito preocupado em deixar o clima tranquilo no clã Bolsonaro. Sim. Em relação a essa situação do Ciro Gomes, foi um tapa na cara, porque, como você bem falou, teve todo um quiprocó envolvendo o apoio e a Michelle faz aquele vídeo. E aí o Ciro vem, eu por acaso tive a oportunidade de acompanhar essa declaração. Ele fala do Caiado e quando ele vai falar do Renan, ele faz elogios ao Renan. Ele não só diz que poderia votar no Renan, como ele faz elogios. Não, tá vindo aí, fala coisas pertinentes. Então, assim, é bastante complicado, constrangedor, eu diria até. E eu devo dizer que do lado da direita, quem mais hoje começa a crescer é o Renan Santos. E para mim, Márcio, eu vou fazer um comentário com você aqui. Você sabe que quando a gente desce aqui na Paulista e andando pela cidade, você tem muito aqueles ambulantes, né, vendendo cangas, toalhas. Cada vez mais eu vejo toalha do Renan Santos, o que diz muito sobre o candidato do Missão. A minha leitura, Márcia, ele não está tentando agora para ser eleito. Claro que se ele pudesse ser eleito, para ele, melhor ainda. Mas ele está mirando em 2030. E ele consegue agora, com esse apoio, então, do Ciro Gomes, ele ganha uma musculatura importante. Do Mato Grosso para o Ceará, onde a declaração do pré-candidato ao governo, Ciro Gomes, de que poderá apoiar Ronaldo Caiado ou Renan Santos na disputa pela presidência, provocou incômodo entre aliados do senador Flávio Bolsonaro. De qualquer forma, isso não deve alterar a estratégia do PL no estado cearense. De acordo com interlocutores da campanha do filho do ex-presidente Bolsonaro, a fala rompeu um entendimento informal construído desde o início da aliança entre os dois grupos políticos, segundo o qual Ciro Gomes manteria neutralidade na corrida ao Planalto. Apesar do mal-estar, interlocutores descartam qualquer escalada da crise. A avaliação é de que o tucano segue sendo o nome mais competitivo para enfrentar o PT no Ceará e, por isso, o acordo estadual será preservado. A gente se lembra que no estado do Ceará essa aliança foi o objeto de rompimento entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Daniela Lima, eu vi uma declaração neste fim de semana que me gerou uma certa curiosidade. O pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, Ciro Gomes, disse que ele poderia apoiar alguns candidatos, mas deixou o Flávio de lado. Não vou falar do Flávio. E aí a gente lembra que 3 semanas atrás, em plena Copa do Mundo, dia de jogo do Brasil, teve dois vídeos bem longos publicados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no qual ficou muito claro que Ciro Gomes é um grande pivô da briga entre Michelle Bolsonaro e o enteado, Flávio Bolsonaro. E agora, como se nada fosse, ele vem a público e desconsidera absolutamente Flávio. Dani, explica pra gente essa novelinha, por favor. É que o Ciro é pré-candidato no Ceará, ao governo do Ceará. E lá ele está se insurgindo, né, contra o grupo de Lula, contra o grupo lulista, que inclui, inclusive, o próprio irmão do Ciro Gomes, o senador Cid Gomes, tá? O Cid está com Lula, o PDT do Cid está com Lula, o atual governador está com Lula, o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, e ex-governador, senador, está com Lula, e o Ciro contra esse grupo todo. Portanto, ele é a oposição no Ceará. E aí o que acontece? Para robustecer, ficar com tempo de TV, uma máquina maior, etc e tal, firmou uma aliança com o PL de Flávio Bolsonaro. Porém, o nome, ou ser oposição ao Lula no Nordeste já não é exatamente uma tarefa fácil. O Ciro vai de peito aberto porque é um personagem muito conhecido no estado dele, né? Vem com muita força. Mas, além de ser oposição a Lula, carregar Flávio Bolsonaro no palanque fica pesado estrategicamente para alguém que vai disputar voto de novo no Nordeste. O Ciro está tentando se equilibrar
entre essas duas posições, inclusive porque vai ser cobrado pelos adversários por estar ao lado de um Bolsonaro. E aí no discurso fica difícil mesmo. E piora, robustece o discurso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, de que ela não vê coerência nesse acerto entre Flávio e Ciro Gomes, né? Então, vai ser algo a ser explicado pelos dois personagens envolvidos aí ao longo de toda a disputa eleitoral, Joana. Esse assunto vai voltar, que você pode ficar tranquilo até outubro, até o final de outubro nós vamos estar falando da mesma coisa. Se você gostou desse conteúdo, então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Obrigado.